sejam muito bem-vindos a mais uma webconferência do Telesaúde Espírito Santo. Bom, primeiramente eu gostaria de me apresentar, ainda para quem não me conhece. Eu sou Karina Tonini, sou professora da Universidade Federal do Espírito Santo e sou coordenadora do Teleeducação do Telesaúde. Então, gostaria primeiramente de agradecer a participação de vocês, né, quem está participando com a gente hoje online. Lembrá-los que é muito importante que vocês escrevam aqui nessa caixa no lado direito inferior da tela as informações de vocês, ou seja, o nome, o município que vocês atuam, a categoria profissional, a unidade de saúde, né, e a equipe, caso se aplique. Então, por favor, escrevam essas informações aqui na tela para nós podermos realizar esse controle de quem está assistindo, quem está participando. Lembrando que todas as nossas webconferências, elas são gravadas, né? Então, essa também está sendo gravada e daqui a alguns dias ela pode ser acessada no site do Telesaúde Espírito Santo, lá no link vídeos. Então, todas as webconferências que nós realizamos aqui no Teleeducação estão disponíveis temas que vocês gostariam que fossem abordados aqui nas webconferências, tá ok? Lembrando que as dúvidas, as contribuições, elas vão poder ser tiradas através do chat. Aqui no nosso chat, vocês podem ver aí, acho que é no lado esquerdo da tela de vocês. Então, vocês podem tirar essas dúvidas ao final da nossa apresentação, tá? Lembrando que nós também disponibilizamos outro canal muito importante de comunicação, que esse canal é a teleconsultoria, né? Então, que vocês podem tirar essas dúvidas também pela teleconsultoria. Lá no nosso site também tem esse link específico. Muito obrigado, Carinha. A nossa palestra de hoje ela é intitulada Prevenção de Afogamentos, cuidados necessários para evitar acidentes aquáticos. Então, nós estamos dando sequência àquela palestra da semana passada, dos esportes de verão, né? Devido a essa época do ano. Nós estamos no verão, então esses cuidados são importantes. O nosso palestrante é o Claudino Rodrigues dos Santos Júnior. Ele é professor de Educação Física e atua. E das maneiras que nós podemos, quanto usuários das praias, lagoas, rios, podemos conduzir o nosso lazer de forma segura. Então, o tema é prevenção de afogamentos e os cuidados necessários para evitar acidentes aquáticos. Vamos lá? Bom, antes de tudo, a gente tem que sempre definir as questões que norteiam o estudo, né? Então, o afogamento, pela Organização Mundial de Saúde, é o processo resultante da insuficiência respiratória causada por submersão, imersão em líquido. Essa é uma definição bem fisiológica do processo. É questão só mérito médico, mas o efeito do afogamento é muito mais importante do que simplesmente uma definição pura e simples como essa.
o trauma resultante de um afogamento, tanto ele que resulta em morte ou que resulta em uma sequela grave ou simplesmente em um trauma, são coisas que perduram por muito tempo e atingem não só aquele que sofre acidente, como todos os familiares, aqueles que cercam a vítima de afogamento. No Brasil, isso já é um dos principais problemas de morte, né, em cima de quando se fala sobre acidentes. No mundo, ele já é considerado um dos principais problemas sociais, porque não tem como a gente tentar, um problema passa. Então, quando você diz em comportamento, você está deixando claro que a pessoa tem uma possibilidade de negar essa informação e terminar tomando a decisão errada. Epidemiologia. Os fatores de risco principais que podem causar um afogamento. O sexo masculino. Já por estudo a gente já consegue saber que o sexo masculino é o que mais é cometido por afogamento. Também a gente pode considerar que a criança ou o menino, ele tem mais liberdade, ele busca mais a liberdade, ele é mais atrevido, posso usar essa palavra, então ele experimenta mais, ele busca mais as coisas novas, né? Então, por isso que o sexo masculino ele acontece mais afogamento que o sexo masculino. A idade menor de 5 anos, o uso de álcool, a questão social, geralmente as pessoas mais de baixa renda, eles têm menos informação, e com essa pouca informação, eles tendem a se arriscar mais, tendem a não usar dessas informações para poder ter uma segurança maior nos locais onde eles vão ter seu lazer. A baixa escolaridade relativa, residir em área rural, por causa das questões dos açudes, das represas, da distância desses açudes e represas das casas, e por falta do socorro adequado, da informação adequada, enfim. E expor a água e nadar sem a supervisão de alguém. Isso é um dos principais fatores que hoje acometem principalmente crianças. Bom, podemos dizer o seguinte: 4% do sexo feminino, já abordamos anteriormente, mas eu quis expor esse slide até para criar um temor nos pais e responsáveis presentes, porque tem que ter mais atenção com essa criança, principalmente o menino, que ele sente mais, depois de uma certa idade, a partir dos 6 anos principalmente, ele se sente mais autônomo. Então ele busca mais a emoção, e as meninas já são mais comportadas, se fazem mais comportadas. Bom, de epidemiologia ainda, os locais de afogamento. Mais de 50% das crianças, os lactentes, sofrem acidentes por submersão em banheiras. Quer dizer, os acidentes não correspondem à morte por afogamento, mas qualquer acidente que cause um desconforto, que pode causar um trauma. Então, geralmente 50% dessas crianças que ainda tomam banho, que são levadas, que ficam perto de água, eles terminam acontecendo algum tipo, ou falta de condução, da pegada na hora do banho, quer dizer, algum tipo desses já são relatados e se torna estatístico. Crianças menores de 5 anos, o afogamento é comum em baldes, vasos sanitários, lavadoras de roupa, pias, piscinas e piscinas residenciais, né? Então, por título de curiosidade, a criança abaixo de 6 anos, ela não tem a capacidade de flutuar. Então, quando essa criança ela tá num ambiente que ela não conhece, ou que ela não vivencia, ou ela não pratica natação desde da fase lactente, né, que é o ideal, a partir de 8 meses, essa criança ela desaprende aquilo que era natural.
esse é o tempo, em média, que a criança abaixo de 5 anos ela consegue suportar uma flutuação. Ela não tem a parte técnica do palmateio, que natação que é aprendida na natação. Então, por isso que os casos de óbitos por afogamento de crianças abaixo de 5 anos é tão grande. E por isso que é tão perigoso também você lidar com a prática e o lazer na água com menores de 5 anos. Crianças mais velhas e adolescentes, 70% dos afogamentos ocorrem em locais abertos, com água, como lagos, lagoas, rios e tanques. Então, 70%, e desses locais dá para perceber que são locais que podem acontecer, que já se leva a crer que são locais que não têm a condução, não tem resguardo de responsáveis. Então, tem que se tomar muito cuidado. A prudência é uma das principais ações de combate ao afogamento. Então, as crianças geralmente não usam dessa prudência, se arriscam, não conhecem os riscos. Então, é bem provável de que afogamentos relacionados ao uso de álcool e drogas. Aí entra a faixa etária acima de 16 anos, principalmente homens acima de 40 anos, e principalmente os horários, eu não coloquei no slide, mas os horários que mais acometem esse tipo de situação, quando tem relacionado ao uso de álcool e drogas, é o período da tarde, geralmente depois do almoço. Geralmente são pessoas, depois que você consegue saber do histórico de afogamentos, é uma pessoa que era inativa fisicamente, era sedentária, fez o uso de álcool ou drogas antes de entrar na água, ingeriu, almoçou e entrou na água por volta de 2 e 3 horas. Então, período de 14 horas a 18 horas, período da tarde, é o que mais que acontece mais nos casos com os adultos, principalmente homens. Então, é essa faixa etária que são mais acometidas por afogamento. A mesma formato da direção. Usou álcool, não entra na água, porque fisiologicamente você está mais... você pode desenvolver mais afogamento porque você vai entrar em anaerobiose muscular, você vai cansar mais rápido, você não tem condição física para suportar uma flutuação por muito tempo, não vai conseguir nadar, não vai conseguir recuperar a posição de nado correta para poder sair do incidente que você está presente. Então, adultos, fiquem o alerta. Não entrem na água nessas condições. Bom, uma tragédia anunciada, eu procurei o recurso mais, assim, a conferência mais atual que houve no mundo, na Alemanha, né? Então, em 2013, houve um congresso, uma conferência de prevenção de afogamentos, e ali já foi alertado que em 2014 haveria 500 mil pessoas mortas por afogamento no mundo. E dessas, 6.500 aconteceriam no Brasil. A média de mortes no Brasil ele se dá em qualquer tipo. Só para vocês terem uma ideia, o afogamento ele pode acontecer até por questões de afogamento, questões de homicídio, né? Homicídio por afogamento, algumas coisas que resultam na vítima aspirar água depois de algum tipo de trauma. Então, qualquer tipo, e onde haja presença de água nos pulmões, né, pode ser caracterizado como afogamento. Mas, infelizmente, sua grande maioria dos afogados acontece no meio líquido, né, nos diversos meios líquidos que a gente possa discutir hoje. Então, é bem importante, é um número bem expressivo. Bom, agora vamos falar um pouquinho de estatística, é o que nos motiva a pesquisar, nos motiva a trabalhar com prevenção, e é a pesquisa que demonstra a vulnerabilidade das nossas ações de segurança hoje no Brasil. A gente vai discutir um pouco mais à frente, de como que nós estamos formando os nossos guarda-vidas, a atenção que as prefeituras, os estados
e entidades como a Sobrasa, que é a Sociedade Brasileira de Resgate e Afogamento, tá lidando com isso. Quantas pessoas estão pesquisando? Então é importante que a sociedade, né, tá dando esse fenômeno. Bom, estatisticamente falando, os afogamentos são responsáveis por 0,7% de todas as mortes ocorridas no mundo, mais de 500 mil por ano. Em 2009, alguns números, né? Em 2009, 7.152 brasileiros, em torno de 3,7 a cada 100 mil habitantes, morreram afogados, 150% em águas naturais. Quer dizer, daquele número que eu posso dizer que pode ser de qualquer tipo, uma pessoa que caiu na banheira, uma pessoa que caiu no balde, uma pessoa que aspirou 2 copos d'água, enfim. 50% dessas aconteceram em praias, rios, lagos, represas, pequenos espelhos de água. Só para ter um exemplo, uma pessoa pode ter um mal súbito e cair numa poça de água e essa pessoa vinha a morrer, tanto por questões cardíacas, mas também por questões de afogamento. Então ela vai ser relatada no sistema de informação, no DataSUS, enfim, no sistema de informação que estiver coletando esse dado, como afogamento. Aproximadamente 600 vítimas não são encontradas, isso por ano. Tá? Então, quer dizer, ainda em cima de todo trauma que pode ocorrer no afogamento, a falta de encontrar seu ente querido é o que mais destrói famílias hoje que são acometidas desse tipo de acidente. Então, quando eu dou cursos de salvamento aquático e ensino ao guarda-vida a fazer a prevenção, é o que me motiva a fazer, que ele faça a prevenção antes que o afogamento aconteça. Então, são as pessoas que não são encontradas. É o desconforto da família. É isso que mais motiva a gente tentar trabalhar certo na questão da prevenção. Aproximadamente 1.300.000 pessoas são alvos em nossas águas. E 260 mil dessas são hospitalizadas. Vítimas de 10 anos para cá, a gente o guarda-vida, aquele que presta o socorro, está tendo uma consciência diferente do resgate. Antigamente, a palavra salva-vida era mais dita, né, no mundo do resgate. Por quê? Esperava-se que a pessoa entrasse em acidente, estava se afogando, para o salva-vida e resgatar. Depois que os números, as pesquisas, o David Spielman trouxe, que é um dos principais pesquisadores no mundo no salvamento aquático, começou a trazer dados aonde que, depois da hospitalização, a evolução do quadro da vítima de afogamento se complicava tanto e a quantidade de óbitos pós-internação era tão grande que as novas formações dos profissionais de saúde, profissionais de resgate, foram melhorando e essa consciência em prevenir esse acidente foram aumentando. Você tem ideia? Com as pessoas que entram no hospital, são hospitalizadas em grau 5 ou 6 de afogamento, elas têm aproximadamente 98% de chance de vir a óbito. Quer dizer, se você tem uma parada cardíaca, se você está com parada respiratória, aconteceu na praia, se você conseguiu reverter, chegou no hospital, mesmo assim você tem 98% de vir a óbito, no caso de resgate. 4 crianças de até 14 anos de idade morrem afogadas diariamente no Brasil. Isso é um número espantoso. Isso é um número que a gente não consegue aceitar enquanto estatística, enquanto pais, enquanto responsáveis. Então é bem complicado. E no Brasil, que ele é quase na sua totalidade envolvido por água, a gente não se preocupar com o ensino na natação, com a prevenção nas praias, rios, lagoas, piscinas, de uma forma mais importante, uma forma mais séria. 4 mortes por ano é muita coisa nessa faixa etária. Afogamento foi a segunda causa geral de óbito entre crianças de 5 a 9 anos de idade, e a terceira causa nas faixas etárias de 1 a 19 anos. Quer dizer, de todas as mortes nessa faixa etária, é a segunda causa de óbito em crianças de 5 a 9 anos.
É a principal causa de óbito entre meninos de 5 a 14 anos. Principal causa de óbito. Então, não se deve deixar essa informação passar despercebida. Não se deve-se multiplicar, já que a gente está trabalhando com profissionais da área de saúde, a gente aproveitar esse período anterior ao carnaval para multiplicar essa informação. Mais de 10 milhões de crianças entre 1 e 14 anos são internadas vítimas de afogamento anualmente. Dessas, 1 a cada 35 hospitalizações chega a óbito. Já colabora com aquilo que eu estava falando anteriormente sobre o risco de morte após internação. Porque uma criança que aspira água, que o pulmão fica carregado de água, ela dentro e hospitalizada, qual é o risco da infecção? Essa criança, geralmente, a criança ou vítima de afogamento, ela desenvolve pneumonias, pneumonites, alveolites, tudo quanto a inflamação e infecção decorrentes desse acidente. Ainda estatisticamente falando, segundo dados levantados pela Secretaria de Saúde Paulista em 2010, só no estado de São Paulo foi registrado 931 Isso foi levantado pelo Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde. As piscinas foram responsáveis por 1,6% de todos os casos de óbito por afogamento, mas representa 53% de todos os casos na faixa etária de 1 a 9 anos. Quer dizer, a piscina para o adulto ele não corre muito risco, mas a piscina para a criança ela é fatal. E daí algumas práticas, como se diz, cuidados, dicas de prevenção nós vamos trazer hoje para cá, principalmente especificando piscinas. Imagina, de quase 2%, né, dos casos de óbito, você sobe para 53% quando fala numa faixa etária de 1 a 9 anos. No mínimo é uma coisa a se preocupar. Para cada óbito por afogamento, ocorre 4 casos não fatais encaminhados às unidades de saúde, com graves casos de sequela por grau de afogamento. Já relatados, se você pegar o Globo Repórter, eles já relataram sobre isso, são pessoas que ficam com sequelas, pessoas que deixam de andar, que o raciocínio fica prejudicado, que essas sequelas são irreversíveis. Título de curiosidade, a partir de 5 minutos, você com anox, com ausência de oxigênio ou hipóxia, diminuição de oxigênio circulante no cérebro, você tem sequelas irreversíveis no caso do afogamento. Quando você tem água salgada ou doce, fazendo uma competição com o seu oxigênio circulante, isso vai trazer sequelas. Então, nosso organismo não está preparado para lidar com a água dentro dos pulmões. Por que tantos casos? Eu quis colocar essa pergunta porque na hora que estava falando sobre epidemiologia, estatística, eu sempre disse, tá, mas se tem todas essas informações, por que ainda acontece? Né? Aí o David Spielman, ele diz, afogamento não é acidente, não acontece por acaso. Tem 10 anos de serviço, de formação de guarda-vidas, gerenciamento de serviço, tanto em Serra quanto em Vila Velha, e professor da área de socorros na Faculdade de Santa Teresa, já vi muitos pais dizerem essa frase que eu também achei nas minhas pesquisas. Foram só alguns segundos, eu juro. Isso vale tanto para a criança que se afogou, mas quando a criança que foi perdida, que é outro caso gravíssimo, né, que acontece no verão, crianças perdidas. E essa frase, ela permeia por quase todos os casos de afogamento, principalmente de crianças, aonde o responsável chega depois para poder acolher a criança e levar ela para casa, quando o afogamento não é grave. 65% dos afogamentos ocorrem ao redor do domicílio. Essa informação é importante também. Então, quando você fala que a mais da metade dos acidentes ocorre perto de casa, é porque os riscos estão ali. Os mesmos riscos, que é o tanque cheio de água, que é a banheira cheia de água, no verão a piscina, hoje a piscina plástica, né, porque até 15 anos atrás, isso não existia muito, mas agora, eu estava lendo os dados para fazer a pesquisa, cara, em 1988, estava lá, assim, por ano aumenta o número em 5 mil piscinas nos Estados Unidos.
Imagina isso hoje, quando você vai em qualquer casa de produtos esportivos e você sai com sua piscina de 4.000 litros. Imagina a multiplicação dessas piscinas. Então, quer dizer, está quase que em cada casa pode-se ter uma piscina, cada 5 casas, uma piscina dessas de 4.000 litros existe hoje. Na minha casa existe uma piscina de 4.000 litros e tem uma criança de 4 anos. Quer dizer, tá ali um risco, tá ali quase que um risco iminente de afogamento acontecer se caso eu não tomar medidas preventivas. 55% dessas crianças, mais importante do que os 65% que ficam perto do município, dessas 50% dessas crianças foram vistas minutos antes circulando dentro ou ao redor da casa. Eu tive uma infeliz... Uma pessoa me contou, né, que perdeu o filho porque queria comprar uma casa que tivesse em quintal. Então ele foi para casa, comprou uma casa com quintal, tinha piscina. No momento que ele estava raciocinando, ele tinha segurança porque tinha uma porta de aço que inibia que o filho entrasse na água. Só que, infelizmente, um amigo abriu a porta de aço e os dois foram para a piscina. E o filho dele, infelizmente, foi vítima de afogamento. E nesses casos a gente tem que pensar 10 passos à frente. E se? Se eu fosse dar um conselho para qualquer pai que estivesse conversando comigo agora, responsável, tanto por questões de segurança, mas também simplesmente por um usuário dessa prática de lazer, que é piscina, por exemplo, eu sempre mandaria ele falar o e se até que todos os e se forem respondidos. E se a grade quebrar? E se a tampa, a cobertura da piscina furar? E se meu filho me desobedecer? Enfim, todos os ICs têm que ser levados em consideração. Estima-se que 85% dos afogamentos no mundo podem ser evitados. Olha que legal, uma informação importante dentro dessas todas tristes que a gente vem falando até agora. Mas para isso a gente tem que tem uma série de procedimentos de segurança. O maior fator de risco para a morte e afogamento é a falta ou descuido na supervisão de crianças por um adulto. Aí a frase que eu fiz questão de sublinhar, quando comparamos o risco de óbito por afogamento e acidentes de trânsito, o afogamento chega a ser 200 vezes maior. Parece surreal, mas não é. Tá? Quando se compara o tempo de permanência, é bem maior. Bastante. E isso são dados científicos, são dados de estudos, né, e relatados até e pesquisados pelo David Spielman, que é um dos maiores pesquisadores do mundo. Bom, trouxe já que essa conferência vai ficar exposta, legal também, os multiplicadores dessa informação vão poder usar essa figura, que é bem singular, ela é bem fácil de ser entendida, né? Os 5 maneiras de você prevenir. Atenção é 100% do seu filho. Guarda-vidas tem que ser sempre presente. E na falta desse guarda-vida, a atenção tem que ser 200%. Porque guarda-vida não é babá, né, não é ajudante do pai, e nem é colega para ficar segurando o filho enquanto o pai vai fazer qualquer tipo de outra tarefa. Eu sempre falo, já falei para vários pais enquanto gerente de salvamento aquático, você é responsável por sua... Então, seu lazer é tomar conta do seu filho. Se você gosta de beber, se você gosta de entrar na água, se você gosta de nadar, se você gosta de ler um livro, se você gosta de ficar só sentado, descansando, se você tem um filho, todas essas vontades, elas cessam. E a única atenção tem que ser para o seu filho, porque senão você vai ser mais uma a que vai chorar tardiamente. Urgências, saiba agir. Isso eu já estou tentando buscar uma forma de, pelo menos, os estudantes de educação física levarem para as aulas de educação física as noções de primeiros socorros. A gente já faço isso dentro da minha faculdade, mas é uma maneira pontual. Não é ainda pautada, não é ainda observada pela educação, no sentido amplo.
o acesso restrito, cerca a piscina, de toda a segurança possível, com grades, com lonas, com piscina vazia, quando não for utilizado por muito tempo. Não use ralos anti-sucção, e meios de interrupção da bomba. Então, tem alguns mecanismos hoje de bombas que evitam essa sucção. Já por segurança, já estão mudando todos esses sistemas. Então, quem trabalha e quem mora em condomínios que tem piscina, já pode cobrar essa mudança desse tipo de sistema. É mais caro, mas não tem preço. Segurança não tem preço. E aprenda a nadar. A criança, geralmente no estado que nós moramos no Espírito Santo, que é cercado por água, por todos os lados, e ainda sobre essas novas atenções que nós estamos dando às piscinas plásticas que estão nas nossas casas, é vital que essa criança tenha a expertise do nadar. Ela conheça isso, ela vivencie isso, né? E não está longe da nossa aprendizagem, a gente consegue fazer isso em qualquer momento. Então, pais, fiquem atentos, a gente tem que ensinar nossos filhos a nadar. Porque a criança que tem até 5 anos, que tem 10 segundos de flutuabilidade, ela vai conseguir gritar 1 ou 2 vezes somente. Essa criança, depois que ela tem essa vivência no meio aquático, ela se adapta ao meio líquido, e isso vai ultrapassar de 5, 6, 7 minutos, ou até ela conseguir deslocar nesse ambiente, segurar na borda, e conseguir chamar, e ter mais segurança. Então, eu acredito que o maior investimento para um pai hoje é ensinar o filho a nadar. Também coloquei um quadro de como quando e como ajudar, que é como reconhecer um afogamento e dar o alarme. Quem pode ser um potencial afogado? Então, quer dizer, já volto na questão dos grupos de risco, né? Geralmente você consegue, guarda-vida tem esse conhecimento, assim que ele vê uma pessoa, ele consegue detectar que aquilo ali pode ser uma possível vítima de afogamento, só pelo comportamento, só a maneira que se veste, do que ele está carregando, da forma que ele lida com os filhos, da forma que as crianças lidam com aquele ambiente, as crianças que já vão correndo para a água, os pais que não ensinam os filhos a direção que ele está no seu local na sua sombrinha. Então, se você não tiver essa concepção, essa ideia madura de que ali é um ambiente legal, mas que tem que ter respeito, minha mãe já falava, minha avó já me falava que água não tem cabelo, que a gente só morre afogado quem sabe nadar, né? E só aprende esses ditados aquele que passa alguma dificuldade. Realmente, minha avó estava certa, minha mãe estava certa. A gente tem que tentar evitar. Sinais de um afogamento em curso, geralmente a pessoa que está se debatendo demais, que está demorando demais para voltar, que está levantando os braços, se mexendo, ou está com uma letargia muito grande, está se debatendo dentro da água, são sinais claros de afogamento. Principalmente em ambientes onde que já tem algum sinal claro dentro da água, ou já tem alguma normatização ou indicação por placas na questão quando está perto dos guarda-vidas. Alarme, solicitando socorro. Na verdade, todas essas pessoas que podem reconhecer um caso de afogamento ou um afogamento em curso, ele não pode achar que ele é herói e tentar ir resgatar, porque você pode ser mais um. O que mais efetivo você pode fazer é chamar por ajuda, ligar para o corpo de bombeiro, correr até o guarda-vida, pedir para um surfista que está perto, pedir a alguém que tenha um pouquinho mais de habilidade e tenha um conhecimento em socorros para poder fazer isso. Se você for se aventurar pela questão só emocional, você pode ser mais uma vítima de afogamento. Bom, aí eu já trouxe umas dicas, tanto em prevenção em praias, né, quanto prevenção em piscinas. Eu vou ler para vocês, a gente vai discutindo os que forem mais importantes. Nada e principalmente porque onde tem guarda-vidas, esse ponto é de alto risco de afogamento. Então não é por acaso que o guarda-vidas está ali posicionado para
para trabalhar. Se ele está ali, é porque aquele local é risco de afogamento. Principalmente em praias, tá? Porque ele já foi mapeado como risco eminente de afogamento, já tem estatística de afogamento, consequentemente pode ter até óbitos ali naquele local. Então, sim, quando tem guarda-vida já é arriscado. Tá? Então, não por isso você vai se sentir seguro. Ao contrário, você tem que se sentir mais receoso, mais temeroso, e geralmente esse temor, esse medo, que vai fazer você ficar vivo. Né? Fazer você voltar para casa em segurança. Pergunte ao guarda-vidas o melhor local para banho, essa informação é vital. Condições do mar, a corrente, que horas que vai encher, que horas que vai esvaziar, qual é o que é mais perigoso para o banhista quando está enchendo ou esvaziando, por questões de curiosidade é quando está esvaziando, né? Marés de baixa mar, as que puxam você para dentro, marés que estão enchendo, aquelas que têm menos empuxo para dentro da água, tá? Não superestime sua capacidade de nadar. 46% dos afogados acham que sabem nadar. Aquela velha história da nossos avós, nossos pais, né? Só morre afogado quem sabe nadar. Tenha sempre atenção com as crianças. Nade longe de pedras, estacas ou pias. Evite ingerir bebidas alcoólicas e alimentos pesados antes do banho de mar. Essa questão parece até mito, mas não é. O nosso corpo ele vai precisar metabolizar esses alimentos e também vai precisar de levar oxigênio para os músculos. Então vai ficar esse embate, para onde que esse oxigênio vai. E, geralmente quando você estiver com dificuldade tentando sair daquele risco, e essa divisão desse oxigênio vai fazer você entrar em anaerobiose muscular, aí já vai para os profissionais da área de saúde para entender melhor, e nessa anaerobiose você vai entrar em falência muscular, e dessa falência você vai tomar o primeiro gole de água, vai aspirar a água e vai entrar em pânico, e do pânico já vem a submersão, e pode ser rápido. Né? Então, se eu fosse relatar três pilares do afogamento, era medo, submersão, é onde você começa a afundar, tá? Você começa a tentar voltar para o ambiente onde você estava com segurança, você vai cansar e fisiologicamente você está aí brigando para onde que esse oxigênio vai ter que estar indo, e se não for adequadamente, o fluxo de sangue não contribuir para a sua musculatura, você vai ter diminuição de ritmo muscular e essa musculatura vai entrar em falência, e essa falência vai resultar em você beber mais água e entrar em óbito, e desenvolver um óbito por afogamento. Crianças perdidas, leve ao posto de guarda-vidas. Mais uma questão que eu tenho que criticar severamente as instituições, que a gente discute um pouco melhor depois, e quem quiser perguntar sobre isso também, seria legal de discutir o que está se fazendo e quais são os entendimentos sobre segurança de crianças perdidas. Né? Só uma ideia, até para provocar a discussão, as prefeituras elas dão uma fitinha para o guarda-vida colocar nas crianças. Duplamente errado. Porque você tira a atenção do guarda-vida para poder ficar colocando fitinha e procurando criança para colocar fitinha, e o guarda-vida não vai trabalhar na prevenção. E essa fitinha não garante a localização da criança. Garante sim saber qual é o nome, quem é e o telefone. Mas não garante que aquela criança deixe de estar traumatizada depois de 1 hora sem os pais. Então tem outras coisas que a gente poderia estar investindo, as prefeituras poderiam estar investindo. Isso, faz os jornais mostrarem isso como se fosse uma coisa boa, e não é. Mais de 80% dos afogamentos ocorrem em valas. Valas, correntes de retorno, aquilo que alguns já conhecem e outros não. A vala é o local de maior correnteza, que apresenta uma falsa calmaria, leva para você para o alto mar. Quase a totalidade das pessoas não reconhece isso, só depois de um treinamento que você vai conseguir identificar. Eu faço questão de todos os meus alunos que usam a praia como atividade, tanto alunos de ginástica quanto alunos de
de graduandos em educação física, eu faço questão que eles conheçam isso. E acredito que as escolas deveriam fazer, os professores de educação física também deveriam colocar isso no conteúdo escolar. Reconhecer o meio aquático, né? E aí eu trouxe um slide só para a gente demonstrar, né, exemplificar o que é isso, o que é vala. E é dentro da praia, além da questão de você se atrever a passar da arrebentação e nadar, é o que te pega de surpresa, é a corrente. É a corrente de retorno, é a vala. Nunca tente salvar alguém em apuros, se não tiver confiança em fazê-lo. Já demonstrou naqueles cuidados que nós lemos anteriormente. Ao pescar em pedras, observe antes se as ondas podem alcançá-los. É outra questão. Geralmente, quando você não conhece quando a maré está enchendo ou esvaziando, você fica utilizando esse lazer. E hoje, a pescaria, através de materiais como caiaques, está muito em evidência e as pessoas estão se aventurando cada vez mais. E mortes com pessoas em barcos, caiaques, estão aumentando muito no Brasil e no mundo. Afaste de animais marinhos, como água-viva e caravelas. Esses animais podem levar a choque anafilático. Então, isso é bem complicado. Visualizou. Item lá, né? O segundo item. Perguntar ao guarda-vidas por que da sinalização. Geralmente ela é bem clara. Risco de morte, risco de afogamento, não entre, não nade. Então, geralmente, essa questão cultural, ela está imposta nesse momento. As pessoas se arriscam pela questão da emoção ou pela questão do desconhecimento do que é uma sequela de afogamento. Bom, aí está uma imagem sobre o que é uma corrente de retorno explícita. Essa corrente, desde quem está observando, desde a areia, ela já tem uma calmaria aparente. A onda, ela cessa. Se você vê algum local que tinha onda, que ela desapareceu no momento, e que do lado esquerdo continua a onda, do lado direito continua a onda, e no meio está livre, e geralmente, ou ela com coloração mais escura do que os outros ambientes, sem a formação de espuma, pode saber que ali é mais profundo e tem uma corrente. Na imagem, se você entrar aqui perto da areia e ficar só flutuando, rapidamente você vai estar lá onde está aquela última seta amarela. Vai estar lá no fundo, que tecnicamente no socorro é chamada de cabeça. No início é boca, no prosseguimento dessa formação é o pescoço, e na última seta lá atrás, onde você já não dá mais pé, é a cabeça. Aí você me pergunta, professor, como é que a gente faz então para, se a gente se aventurar ou por falta de conhecimento a gente cair numa vala, o que a gente faz? Mais uma imagem do que é corrente. Aqui tem três correntes próximas. E esse redemoinho que a gente faz, ele não faz a gente sumir, afundar. A gente só fica dentro desse ambiente. E se você entrar em pânico e tentar voltar pelo lugar que você foi, aí você vai cansar. Os músculos não vão aguentar suportar o trabalho. O aumento desse trabalho para o coração vai aumentar em mais de 40 vezes. E esse coração não vai aguentar e vai entrar e vai ter um mal súbito dentro d'água. E daí a morte, por afogamento. Então, o que fazer? Tá vendo? O slide aí já demonstra bem. Se você entrar nessa vala, você tem que andar a favor da corrente. Deixar levar, não tem jeito. Você não vai conseguir levar. Nem guarda-vidas com nadadeira consegue voltar por esse... Vou voltar ao slide. Por esse caminho. Você nunca vai conseguir voltar. Nem pessoas treinadas... Ou consegue ou não consegue. Só que se consegue com muita dificuldade. O que você tem que fazer? Nadar através da corrente. Onde que a corrente está deixando levar, você deixa levar até a cabeça, como eu mostrei, e sai em diagonal. Nada lateral. A favor da corrente sempre. É a maneira mais fácil. Aqueles que forem mais inteligentes motoramente falando, que têm uma tranquilidade, é só flutuar, deixar a corrente te levar, esperar por ajuda ou sentir para onde a corrente está levando e nadar a favor dela. Aí depois você vai sentir que você não tem mais aquele impulso na água contra o seu corpo. Prevenções em piscinas.
Lembrando, até agora nós estamos discutindo entre afogamentos e piscina. Para a criança é o ambiente mais hostil que existe. Mais de 65% das mortes por afogamento ocorrem em água doce, mesmo em águas quentes da costa. Piscinas, rios, lagos. A criança deve estar sempre sob a supervisão de um adulto. 89% das crianças não têm supervisão durante o banho de piscina. Olha que informação importante e triste ao mesmo tempo. 89% das crianças não têm supervisão. Daí, se a gente for assumir a meia-culpa e todos nós que somos pais pudermos fechar os dou 10 segundos para cada um raciocinar. Eu fui um pai ausente na supervisão do meu filho em um ambiente aquático, em um parque aquático, na minha viagem de férias. Com certeza você vai lembrar de um momento que entre a transição de esposa, mulher e homem no cuidado, geralmente, os principais problemas também é a gente deixar para o filho mais velho a responsabilidade para os nossos filhos mais novos. Esses são os principais fatores de risco para afogamento de crianças pequenas, né? Você transferir responsabilidades. Eu acredito que todo mundo que está assistindo ou que vai assistir já percebeu, pelo menos num tempo atrás, já está dentro dessa estatística dos 89%. Leve sempre a sua criança consigo, caso necessite afastar-se da piscina. Hoje, a legislação, não há legislação que cobre. Há algumas legislações em curso, até no Espírito Santo, né, que tentam normatizar esses cuidados, né, e as próprias piscinas e os parques já vêm colocando crianças que não têm altura na piscina, só pode entrar com um pai responsável, mas mesmo assim o pai ainda tem a cultura de dar mais valor ao banco e mesa do bar do que o valor ao cuidado com o filho. Isole a piscina. Tem a grade com altura de 1,50 m, 12 centímetros verticais. Quer dizer, são mais ou menos o procedimento correto para você cercar a sua piscina. 1,5 m de altura, né? E no máximo 12 centímetros entre as pequenas, como posso dizer, grades. Elas reduzem o afogamento em 50% a 70%, o risco de afogamento. Lembre-se que toda cerca tem um portão, todo portão tem uma tranca, geralmente uma tranca tem um cadeado. E se você se preocupar só em cercar e não se preocupar com esse cadeado fechado o tempo todo, a chave desse cadeado escondido, isso pode ser um problema para você. Boias de braço não é sinal de segurança, cuidado. Já digo sempre, boias de braço é uma falsa segurança. Você está dando uma segurança para o seu filho que ele desconhece. Ele vai sentir tão seguro que essa boia ele vai esquecer um dia, e quando ele for tentar flutuar do mesmo jeito seguro que ele flutuava, ele não vai ter tempo de raciocinar que aquilo ali era falso. E aí vem o afogamento. Lembre-se dos 10 segundos, tá? É muito impactante, dá muito medo quem é pai, né? Meu filho só está em 10 segundos, então não pense, não respire, não pisque, não deixe seu filho sozinho. Desligue o filtro da piscina em caso de uso. Use sempre telefone sem fio na área da piscina para evitar choque elétrico, enfim. Não pratique hiperventilação para aumentar o fogo em supervisão confiável. Cuidado ao mergulhar em local raso, coloque aviso, né? Também aí entra outra questão. Todas as questões de afogamento não é só porque é fundo, mas o afogamento, a partir do momento que você coloca o rosto na água, você não tem condições de respirar oxigênio puro em forma de gás, você está correndo risco de se afogar. Se você cai na piscina rasa, um local raso, e tem um traumatismo e vem a desmaiar em um ambiente, pode ser uma poça de água, você vai vir a óbito por afogamento também. Tá? Por afogamento. 12% dos casos de afogamento ocorrem por distração do adulto, hora do almoço ou após. Ensine sua criança a nadar a partir dos 2 anos. Eu, como professor de educação física, especialista em natação e em resgate, digo, 6, 8 meses de idade é o momento ideal
para essa criança começar a nadar. 8 meses de idade, por quê? Porque ela ainda está recordando da vida intrauterina. Então, a adaptação ela se torna muito mais fácil. 2 anos, ela já conhece o medo, ela já começa a reconhecer o medo do desconhecido, o medo do fundo, o medo da cor diferente daquele, o medo do ambiente. Ela não vai lembrar de onde que ela veio, então vai ficar muito mais complicada a adaptação. Então, 8 meses seria o ideal a gente começar a ensinar a criança a nadar. Abaixo de 8 meses, por que não? Porque a criança não tem ainda todas as proteções, né, biológicas contra agentes externos. Mais de 40% dos proprietários de piscina não sabem realizar primeiros socorros. A mesma preocupação, a gente tem piscina em casa, mas a gente não tem ideia o que fazer em caso de afogamento. O só pedir socorro já é uma grande ajuda, já livra você de qualquer procedimento de culpa, mas também não livra da morte se você não conseguir executar os primeiros socorros. Não livra a morte a vítima, né, de afogamento. Eu tentei buscar uma figura que retratasse tanto o prazer de ter esse ambiente como parte fundamental das nossas brincadeiras, do nosso dia a dia, da formação dos nossos filhos, também como um risco eminente. Então achei essa figura dessa menina linda, né, na beira da água, ela desconhecendo o que tem perto dela, sozinha, né, foi proposital, para a gente, em cima dessa figura, a gente conseguir dar fazer uma análise crítica de como que nós estamos nos comportando como pais, como responsáveis, principalmente pelas crianças, que eu acho que é o principal intuito hoje da conferência. Discutir prevenção de afogamentos, principalmente para essa faixa etária. A gente vai abrir para discutir agora um pouco, tomara que a gente consiga debater bastante e sair daqui com dúvidas sanadas e até novas sugestões. Muito obrigado. Nós agradecemos, Claudinho, e hoje nós temos algumas perguntas aqui para você, lembrando que vocês podem colocar não só as dúvidas, mas exposições, compartilhar experiências também, tá ok? Então a primeira pergunta que nós temos aqui é do Márcio da César. Ele pergunta se o guarda-vidas, a função dele é somente para resgate de vítimas ou também eles podem atuar como para orientação, advertência? Então ele tem essa dúvida. Eu queria que você colocasse um pouquinho sobre a função, né, desse profissional. Estudante de Educação Física, eu sou guarda-vida por formação, e em 2001 eu tive a oportunidade de começar a coordenar o município de Serra e formar guarda-vidas. Em 2002 eu comecei a fazer uma coisa que no Brasil não existia, que é tentar convencer o guarda-vida que ele não era o salva-vidas. E principalmente por uma ação. Qual é essa ação? Fazer abordagem preventiva. E parece brincadeira, mas eu tive, assim, foi quase que a totalidade dos guarda-vidas naquela época, 2002, né, mais ou menos 13 anos atrás, quase a totalidade riu da minha cara, porque eu sou salva-vida, eu me formei para poder fazer resgate, para ser herói, e você está me dizendo que eu não tenho que entrar na água, que eu tenho que evitar que essa pessoa venha se afogar, que eu tenho que usar o apito? Então, respondendo a sua pergunta, acho que o guarda-vida é aquela pessoa que vai dar informação antes que o acidente aconteça. O bom guarda-vida é a mesma coisa para mim do que o motorista. Motorista bom, motorista medroso. Também eu tenho essa concepção que o guarda-vida bom é o guarda-vida que vai resguardar a sua própria vida fazendo prevenção. Então, fico feliz pela pergunta. E respondendo, continuando o relato, depois de muito provar, e depois eu trouxe a fisiologia para provar para meus guarda-vidas, de que a sequela por afogamento trazia muitos problemas. Para o guarda-vida, que só faz o resgate e entrega lá para a urgência do hospital, é legal, porque ele sai como um herói, eu salvei uma vida. Mas ele não volta 2 dias depois para saber o estado dessa vítima.
e não sabe também se ela veio a óbito, se ela não veio. Então é muito importante trazer essa informação para os novos formados, que a partir do momento que eles sabem dessa problemática do que é a sequela por afogamento, eles ficam temerosos e se sentem responsáveis. Foi o que aconteceu. No mesmo ano, no mesmo curso, eu trouxe um vídeo sobre uma pessoa que tinha se resgatado, né, tinha sido resgatada, e tinha sequelas irreversíveis, era cadeirante já, ficou cadeirante, ficou com problema na fala, ficou com problema no braço esquerdo, sem movimento, e eles não entendiam que aquilo a água que ele ingeriu, que ele aspirou, trouxe tanto dano para ele. Então, a partir daí, eles tomaram mais consciência, e nessa abordagem preventiva ele também levantou números, estatística. Mais uma vez, estatística é muito importante para qualquer serviço. Nós fizemos 8.000 abordagens em 2002. 8.000. Parece muito, né? Mas em 2009, 2010, na minha última estatística quanto gerente de atenção, nós estávamos ultrapassando 200.000 abordagens preventivas. Quer dizer, o guarda-vida ele estava fazendo muito mais abordagens e o número de afogamentos graus 6, que é o grau de parada respiratória, ou tal menos, o grau 3, que é aquele que já tem pânico, que a pessoa já aspira água, já está em dispneia, né, já está entrando na anabiose muscular. Quando ele está nesse grau, diminuiu drasticamente. A gente quase não tinha casos que precisava levar para o hospital. Puramente por guarda-vida já não ser esse funcionário de pegar, entrar, resgatar, como a gente vê, infelizmente, ainda em muitas praias do Brasil. Ele era um funcionário que dava informação, que estava pronto e na frente do local, como a vala que eu te mostrei para vocês, e não deixava ninguém entrar, nem do lado e nem naquele setor. Usava o apito, usava os barcos, a gente usava todos os nossos conhecimentos e materiais para poder evitar que essa pessoa entrasse nesse local de risco. E assim a gente conseguiu fazer um bom trabalho preventivo, e esse guarda-vida e no final das contas ele se sentia muito mais valorizado do que puramente esse herói, entre aspas, que é aquele que resgata e tira da água. Muito bom. Pessoal, vocês estão me escutando? Acho que as pessoas não estão me escutando. Escutando? Você sim ou não? Vocês estão escutando a Karina? Não, ninguém escuta. A gente vai acertar essa questão técnica aqui e a gente já retoma, tá bom? Você tá ligado aqui. A próxima pergunta, eu até anotei aqui, que existem equipamentos de segurança importantes que o guarda-vida tem que ter. Aqui no Espírito Santo, eles estão munidos desses equipamentos? Como que está isso? Você pode me fazer a pergunta e responder. A pergunta aí de Leusa, da Celso. Que tipo Tá. de segurança? A minha amiga Edileuza perguntou se os equipamentos de segurança estão sendo distribuídos, ou existe, cada guarda-vida tem seus equipamentos. Infelizmente, sempre no início do verão, ainda muitas prefeituras não têm material, e aconteceu até no município da Serra esse início de serviço, que os guarda-vidas trabalharam somente com a capacidade física deles. Nadadeira, lifer belt, não tinham sido distribuídas até o momento, no início, quando eu pude observar. Precisa de um ordenamento, precisa de uma organização clara e eficiente, no sentido de municiar essas equipes com os equipamentos necessários. O guarda-vida ele precisa de um par de nadadeiras, de um lifer belt, de uma máscara de ressuscitação, como posso dizer, máscara de ressuscitação, ou ela pode ser de bolso, ela pode ser para um uso mais extensivo, né? A alimentação, enfim.
Vocês estão escutando a Karina? Me dá um feedback. Vocês escutam a Karina? Oi, testando. Ainda não? Meu fone aqui abaixo. O que é isso? Olha, tem que ver se não foi no meu fone aqui. Depois de fazer umas perguntas, Uhum. Nós vamos dar prosseguimento. A Karina vai me fazendo as perguntas e eu vou respondendo, tá bom? o Clay está perguntando que aumentou o número de praticantes de stand-up. Se você acrescentaria alguma informação, orientação, além daquelas que você já deu. Sim. Todo esporte novo, ele requer um cuidado. A Karina perguntou se os novos praticantes de stand-up, né? Foi a pergunta do Clay. Para toda nova aventura, todo novo esporte, a gente tem que ter cuidado. E qual é o cuidado? É evitar o afogamento. Para esses praticantes é vital que tenha um entendimento. Esse stand-up, vamos nesse exemplo que a gente está dando, ele é feito geralmente em locais que são distantes da beira da água e são locais profundos. Então, minimamente, esse usuário desse esporte tem que não tem vivência no meio aquático, ele tem que usar colete. E eu acho que o melhor material, porque vai dar liberdade para os braços movimentados no remo, você vai poder equilibrar sem estar perdendo equilíbrio, vai ter movimentos livres, e eu sugiro que todo praticante que tem insegurança, ou principalmente uma inatividade física, né, use o colete salva-vidas. Tem coletes hoje, tem até camisas hoje, com gel, que flutuam, né, que deixam muito mais livre e com muito menos aquele volume corporal. Mas eu sugeriria o uso. Tem uma passagem, na Praia de Manguinhos, nós perdemos uma pessoa por óbito, que pegou um caiaque para brincar com um amigo e foi dar uma volta, em 20 minutos ele veio a óbito. Infelizmente, ele se afastou, não sabia equilibrar no caiaque, estava profundo, virou, e como não tive vivência nenhuma no ambiente aquático, ele não conseguiu nem flutuar. Infelizmente, a gente chegou tarde. Então, que quase que... a segurança para poder praticar o esporte. Ok, Clay? Outra pergunta da Edileuza, se nesses cursos de surf, se nesses cursos há preparação, prevenção de afogamento, se tem essas aulas. Edileuza perguntou se nos cursos de surfing, de dar um stand-up mais uma vez, do caiaquismo, da pesca náutica, e eu vou aumentar esse leque de possibilidades aquáticas, né? Ou até no natação também, que é uma das minhas expertises, é vital que tenha na grade curricular dos cursos. Não é obrigado. Infelizmente, a nossa legislação, a nossa diretrizes de educação não cobra essa formação. Mas que é prudente que todo curso tenha uma grade horária de socorro. Que ensine essa pessoa a fazer isso e ensine os cuidados, pelo menos os cuidados a tomar, de que forma lidar com isso. Né? Hoje, a Marinha no Brasil tem isso bem claro, né? Você não entra nos barcos abaixo de crianças abaixo de 12 anos, você tem que usar coletes, quer dizer, mas os cursos não são obrigados. Como que eu posso dizer? Vai do bom senso das pessoas que realizam os cursos. Né? Outra pergunta da Edileuza também, se você acha que as placas de sinalizações nas praias são suficientes para que o banhista se lembre do risco de vida que corre ao entrar no mar? Não são suficientes. Nunca foram e nunca serão, Edileuza. Estou respondendo sobre as perguntas
das placas de orientação. Você me perguntou sobre as placas de orientação se são suficientes para poder dar informação ao banhista. Não são, não vão ser, né, suficientes, porque a nossa cultura popular é aquela que negligencia essas informações de segurança. Acha que é muito, acha que isso não vai acontecer comigo, não hoje, nem comigo, nem com os meus, então não é suficiente. Porque se fosse, a gente não tinha casos de afogamento fatal. E geralmente, nos casos de afogamento fatal que eu conheço, aí eu vou jogar para a minha experiência, na Lagoa de Carapebus, na Serra. Nesses locais, nesse local especificamente, em 10 anos de serviço, nós perdemos algumas crianças abaixo de 6 anos de idade. Principalmente por falta dessa educação, né, dessa socialização de formação, dessa responsabilidade dos pais. Eu digo pais mesmo, porque todas as crianças que foram perdidas foram os responsáveis que não estavam perto para conduzir, para poder dar segurança à criança. Agora vocês me escutam? Agora acho que sim, né? Aê, gente, nós resolvemos o probleminha aqui no áudio. Que bom, que ótimo. Então agora eu vou realizar outra pergunta do Márcio. E é uma pergunta super importante, porque nós vimos aqui que a palavra-chave, né, para evitar os afogamentos é a prevenção. Então ele pergunta como sensibilizar a população, né, em relação a esse reconhecimento dos seus próprios limites. Mas como fazer essa informação, por exemplo, essa palestra, chegar aos ouvidos de quem precisa? O folder, como é que esse folder vai ser lido na praia? Como que o guarda-vida vai ser acolhido na hora que ele está passando a informação de segurança? Digo isso e posso outro exemplo de um ônibus carregado de turistas, chegam na praia, geralmente o guarda-vida aborda e tenta falar para o responsável para ele ser multiplicador da informação, de como que está o mar, de qual é o local ideal, para mudar o local de estacionamento do ônibus e utilização da praia para outro local mais tranquilo. Todas as informações de segurança têm que ser absorvidas pela população. E geralmente são negligenciadas. Se eu fosse listar algumas, eu listava o uso dos folhetos, da abordagem direta do guarda-vida, não só a abordagem do guarda-vida, mas a abordagem do turista e do usuário da praia e piscina com o guarda-vida. A humildade de reconhecer que aquele ambiente já não é o mais seguro. E se você for humilde o suficiente para reconhecer que você precisa de ajuda, o seu então é complicado. Claudino, aí assim, fala um pouquinho, gostaria muito que você falasse sobre qual é o papel do profissional de saúde, né, que está lá na atenção básica nessa prevenção, né? O que esses profissionais podem fazer para evitar esses afogamentos? Bom, independente da sua formação, aí eu vou usar os eventos, geralmente os eventos no verão acontecem na praia, onde que tem uma equipe multidisciplinar, como professor, como enfermeiro, como médico, dentista. Esses que se forem conhecedores dessa informação e tiverem a oportunidade de multiplicar a informação, por exemplo, eu estou na praia fazendo uma ação, um sábado saúde, na praia onde eu tenho uma equipe multidisciplinar e chega uma família com 5 crianças de biquíni, e sabendo que acabou de sair da água. Uma simples pergunta: como é que está o mar? Vocês estão seguros? Vocês já reconhecem? Vocês estão só com seu papai e sua mamãe? Né? Já identificou o seu filho?
né? Já perguntou sobre o guarda-vidas se hoje está legal para entrar no mar? Quer dizer, eu acho que todo profissional ele tem que ter o conhecimento de primeiros socorros, tem que ter a boa vontade de multiplicar informação, independente da sua formação, e não deixar passar oportunidades. Eu acho isso vital. Não deixe passar oportunidades, porque alguém pode te ajudar. Ótimo, isso é imprescindível. Outra pergunta, hoje nós estamos cheios de perguntas, estou adorando, hein, pessoal? Vocês estão participando bastante. Os guarda-vidas, eles precisam ter um perfil definido? Como é o acesso para ser guarda-vida? Para ser guarda-vida, ele precisa ter 18 anos de idade e ser brasileiro. A partir daí, ele precisa passar por testes. Eu vou explanar toda a informação, depois eu faço uma crítica importante. A partir disso, ele faz o teste de aptidão física. Eu já adianto para todos aqueles que estão trabalhando ali, passam por um critério de teste físico muito mais exigente do que é exigido hoje até para a Polícia Federal. Então, quando esse guarda-vidas chega a se formar, porque realmente ele consegue fazer resgates. Tem um parênteses aí, mas eu converso depois. E depois disso ele recebe de 60 a 120 horas de formação, de informação e de formação, que nessa grade curricular ele recebe noções gerais de primeiros socorros, abordar o usuário, né? Tenta entender que aquilo ali é um cliente, então tenta trabalhar com mais responsabilidade, com mais respeito com o cidadão. E tem muitas horas de natação, que é claro, evidente que tem que ter. E depois ele é contratado pelas prefeituras. Aí que vem a crítica. A forma que, por exemplo, a crítica vital é que o guarda-vidas não é profissão no Brasil ainda. Então ele é negligenciado, ele é subvalorizado, ele é usado. Todos os, se eu for criar palavras para definir o que está acontecendo com esse profissional, né, com esse servidor hoje, é quase que humilhante. Profissionais que nada é normatizado, se ele tem que receber alimentação, se ele tem que receber água, se ele tem que receber um isotônico, se ele tem qual o tipo de alimentação, qual o valor de teto salarial, quanto que ele deve receber, quantas horas trabalhadas ele tem que... E professores de educação física, assim como eu, e o Corpo de Bombeiros, que também faz a formação, que tem responsabilidade por formar esses guarda-vidas, faz o treinamento, entrega para a prefeitura geralmente ela faz a sua supervisão dos postos com guarda-vidas efetivos e também com a ajuda do Corpo de Bombeiro, ou quando são inteligentes o suficiente para entender que um serviço tão importante precisa de um gestor, né? Esse gestor é aquele que tem que ter essa expertise de conhecer gestão, formação, cuidados com o outro, esse trabalho fica mais qualificado. Mas quando se entende que é só um serviço temporário de verão, acontece o que a gente está vendo aí. Né? Vou citar Guarapari, Praia de Guarapari, com aquele drama daquelas mortes, por ausência de guarda-vidas, que até agora a gente não sabe o que é que acontece, mas quem conhece o serviço sabe que ali foi uma falha grotesca e imperdoável de gestão. Eu falo gestão, repetindo. Então é complicado quando você não tem alguém, uma gerência no meio de serviço. É tudo muito jogado, é tudo muito feito com pouco critério, pouca cuidado, né? E quem paga geralmente é a população. E isso também reflete também na formação. Quando eu digo que todo guarda-vida que está federal. Muito bom, Claudino. Então, acho que pelo horário, nós vamos encerrar, né? Eu acho que a palestra foi super clara, objetiva,
foi muito bem instruída e a gente conseguiu fazer um debate bem legal agora ao final. Então, eu já queria novamente agradecer a sua presença, espero tê-lo aqui conosco outras vezes. Então, eu acho que eu já pensei em outro tema aqui, né, que você falou de primeiros socorros. Quem sabe a gente fale sobre isso, né, uma parte mais teórica aqui, né, que seja um tema abordado aqui no Telesaúde do Espírito Santo. Aqui no chat, né, tem muitas pessoas que agradeceram, falaram que a palestra foi muito boa, que gostaram bastante. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, eu acho que era só isso. Então, você quer terminar, falar mais alguma coisa? Bom, eu como professor, eu adoro responder, né? Se Karina se importar, tiver alguma outra pergunta que ficou para trás, eu faço questão de responder. Vamos ver aqui, o Clei escreveu aqui agora, a respeito da atuação dos profissionais da atenção primária, penso que nos municípios de litoral, que recebem população flutuante em busca de lazer nas praias, seria interessante fazer uma abordagem educativa nas casas de veraneio. Também trabalha com violência e é tão fácil trabalhar com isso e colocar as coisas boas para frente. Nós dois, e eu já escrevi um projeto chamado Projeto Juruçá. Quando você fala em cuidado, você reflete e você tem que pegar todo o ambiente que o cerca e utilizar as coisas que estão acontecendo ao entorno para se transformar em uma ação efetiva. O que é o Projeto Juruçá? E infelizmente ele só está no papel há quase 8 anos. Trabalhar com essas crianças com risco social, ensinar essas crianças as noções básicas de primeiros socorros, levar essas crianças para um horário de 4 horas por dia, de 4 horas por manhã, 4 horas por tarde, dividindo essas crianças nesses estágios. Essas crianças, cada 2, ficaria com um posto de guarda-vida. E o que elas fariam? Com um colete, falando assim, posso ajudar? Iam ajudar a achar as crianças perdidas, com apitinho, ficar na frente da área de risco, informar as pessoas sobre o risco de afogamento. Imagina a formação de caráter que essa criança ia ter com todas esse conhecimento, o cuidado com o outro. Quando a gente fala de violência social, né, de crianças que são acometidas, e a gente fala da perda do respeito, né, do valor respeito. Então, se essa criança, ao tentar ajudar outra pessoa, e principalmente quando essa criança achar a primeira criança perdida e ter a grata satisfação de ver um pai feliz, de um pai contente, de um pai emocionado em achar os seus tão rapidamente, ou através da ação de uma criança, de uma outra criança, acredito que essa criança ela vai se tornar um adulto muito mais feliz. Não tem sombra de dúvida. Aí vem, o porquê não acontecer ainda? Mesmo você, Claudino, sendo referência da área, é falta infelizmente, de sensibilidade. Né? Mas isso, se Deus quiser, né, Edileuza, que você está me ouvindo, isso vai mudar em muito pouco tempo, a gente vai conseguir, de uma forma bem legal, a gente tocar isso para frente, né? Aliás, foi a Edileuza que fez o convite para o Claudino e ele aceitou, e nós somos muito felizes realmente, né, porque foi uma palestra muito importante, né, que todos façam essa divulgação, para que todos possam ter acesso a essa palestra. Ficou uma pergunta da Solange, se você considera que na Grande Vitória os profissionais que exercem essa atividade de guarda-vida possuem condições adequadas de trabalho. Eu acho que você já falou um pouquinho sobre isso, né? Quando se fala em condições, se você levar na questão geral, se é um local salubre, se tem equipamentos, infelizmente isso engatinha muito. E há municípios que não têm material, há municípios que não têm gerenciamento. E eu acho que o principal problema hoje, no verão de 2014 e 2015, é gerenciamento. E o gerenciamento atrapalha tudo. A readequação de material,
a reposição de material, a estabelecer as escalas de trabalho, a valorizar o profissional. O profissional guarda-vidas desvalorizado, ele vai desmotivar e vai ficar mais desatento, e acometendo risco e afogamentos. E quando o profissional está desatento, o que vai acontecer dentro d'água? Vai ter afogamentos grau 2, grau 3, aqueles afogamentos que eu falo que tem que ser encaminhados aos hospitais. E eu consigo provar isso pelo número de afogamentos que aconteceram no verão, que foram ou aconteceram em óbitos, ou aconteceram de internações por afogamentos graves. Então, a gente tem que discutir muito isso, porque não está bom a maneira. Eu acredito que toda prefeitura tem profissional de educação física, e esse profissional é o único que tem didática de ensino para ensinar de forma correta. E esse mesmo profissional também tem primeiros socorros. Eu acredito que as prefeituras têm que usar desses profissionais e treiná-los para eles fazerem a formação do profissional guarda-vida. Por essa expertise, né? É uma experiência que eu venho de 13 anos, eu sempre quis fazer isso, e graças a Deus, nos 10 anos que eu comandei a Serra, a gente conseguiu fazer um trabalho muito bom, estatisticamente falando, em resultados, em sistematização de aprendizado, de boas formações, e principalmente a não perda de vidas por sequelas de afogamento depois de internação. É claro, evidente que a gente não tem 100% de segurança, pessoas morrem, mesmo com a gente dando segurança, mas o grande legado que nós temos de deixar quanto gestor é saber que nós podemos fazer, pode ser bom, mesmo tendo problemas. Agora, o que é inaceitável, aí é uma crítica pessoal, inaceitável gestores, tá? Não pode ter uma vontade, não pode achar que é só verão. Afogamento acontece todo dia, em todos os locais, e a gente tem que levar essa informação, como acho que foi o Clay que estava me questionando a informação, para todas as pessoas. E isso, a Atenção Primária à Saúde pode fazer através de campanhas. Por que não usar a praia mais vezes para dar informação? Por que não usar os usuários do SUS nas unidades de saúde e fazer oficinas de prevenção a afogamentos, já que a gente usa as praias todo final de semana, piscinas? Fica a dica. Muito bom. Claudina, é isso aí. Então, acho que agora as perguntas terminaram realmente. Você quer fazer a sua conclusão? Mais alguma coisa? Eu fiquei muito feliz pelas perguntas, da participação. Eu acho que só a discussão que pode levantar a questão da melhoria, que isso tem que acontecer. Né? Temos dados, temos uma sociedade brasileira que é muito séria, que está todo em embasamento. Vocês têm aí a Sobrasa, né? O nome Sobrasa, procurem. Lá tem tudo, tem folders para multiplicar a informação, tem estudos, artigos. Então, aqueles que querem preparar estudos, fazer alguma oficina, e eu me coloco à disposição para qualquer município que queira trabalhar sobre isso. Lembrando, se tem alguém de Santa Teresa aí, de locais que tem cachoeiras, as perdas de vida nesses locais acontecem demasiadamente. Claudino, você pode deixar seu contato para quem está nos assistindo, está participando? Sim. Meu e-mail é Claudino rsjr @hotmail ou gmail.com, tá? Os dois eu uso. Meu telefone é 998 46 3954. Se for para o bem da população e desenvolver projetos eficientes, eu estou preparado e estou pronto para ajudar. Ok, então, muito obrigada mais uma vez. E obrigada a vocês também que participaram até o final, né? Aqui com a gente. E gostaria de relembrar-vos para
para vocês fazerem a divulgação, realizarem essa divulgação, que daqui a alguns dias essa palestra estará no nosso site. E não esqueçam também de sugerir mais temas para as nossas próximas webconferências. Tá ok? Então tenham todos uma boa tarde e até a próxima.